irmãos, uma boa noite para todos. Estamos aqui para mais um estudo da IBD. Nós vamos estar falando hoje a lição de número 7. Essa lição está na revista que tem como título Recomeçar um grande desafio. E hoje nós vamos estar falando sobre o seguinte tema: esquecendo o orgulho. Esse é o nosso tema nesta lição, nesse estudo. O nosso texto base está em Esdras, capítulo 9, versículo de 5 a 9. Nós vamos estar lendo esse texto nesse momento. Diz assim a palavra de Deus. E perto do sacrifício da tarde, me levantei da minha aflição, havendo já rasgado o meu vestido e o meu manto, e me pus de joelhos e estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus. E disse: Meu Deus, estou confuso e envergonhado, para levantar a ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até os céus. Desde os dias de nossos pais até os dias de hoje, estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades, fomos entregues, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, na mão dos reis da terra, à espada, ao cativeiro, ao roubo e à confusão do rosto, como hoje se vê. E agora, como por um pequeno momento, se nos fez graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos uma estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Porque servos somos, porém, na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus. Antes estendeu sobre nós beneficência perante os reis da Pérsia, para revivermos e para levantarmos a casa do nosso Deus e para restaurarmos as suas assolações e para que nos deste uma parede em Judá e em Jerusalém. Amém? Vamos orar nesse momento. Querido Deus, eterno Pai, nessa hora nós te agradecemos por esse momento em que estamos estudando a Tua Palavra. Esteja, Senhor Deus, nos conduzindo neste momento, falando aos nossos corações. Abençoe, ó Pai, a todos que vão participar desse estudo, que eles sejam edificados, Senhor Deus, na Tua Palavra, e que eles possam crescer, Senhor Deus, em tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor tem a nos ensinar através da Tua Palavra. Assim, ó Pai, nós oramos, nós agradecemos ao Senhor por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Esquecendo o orgulho. Quando nós falamos em orgulho, nós sabemos que o orgulho ele é uma coisa que na vida daqueles que o têm é muito ruim, porque essas pessoas que são orgulhosas, elas têm um comportamento ruim, porque as pessoas que são orgulhosas, elas dificilmente ela reconhece ou aceita, admite alguma situação que elas tenham feito, mesmo que elas estejam erradas, porque o orgulho delas não deixa elas reconhecerem isso. E muitas das vezes também as pessoas que são orgulhosas, elas se acham as melhores. Tudo dela é o melhor, elas fazem as coisas melhores do que os outros, e por isso ela despreza aquilo que os outros fazem. Isso são pessoas orgulhosas. Então isso é muito ruim na vida das pessoas. E por isso então que o nosso tema nesta noite nesta lição, esquecendo o orgulho. A ideia é essa: abrir mão desse estado de orgulho, porque isso não serve para o povo de Deus. Muito bem. Aqui na nossa introdução, no capítulo 9 que nós lemos de Esdras, nós encontramos aqui uma oração feita pela nação.
Essa oração ela tinha como objetivo restaurar, era uma oração de humilhação e de restauração do povo de Deus. Esdras era um grande conhecedor da palavra de Deus, ele era um sacerdote, ele era um escriba, e, portanto, ele foi um homem que ajudou o povo de Judá em todas as suas circunstâncias, inclusive também na reconstrução do templo que tinha sido destruído por Nabucodonosor, e Esdras então está junto ali, dando assistência espiritual, mas também ajudando ali na orientação que o povo precisava para continuar desempenhando aquele trabalho. Nós vemos que Esdras trouxe um avivamento na vida do povo, para que o povo voltasse às Escrituras, voltasse à palavra de Deus, e para que o povo também pudesse estar na centralidade da vontade de Deus. Essa era a proposta de Esdras. E nós vemos então, meus irmãos, que o Esdras começa essa oração, primeiramente, com um coração humilde e uma confissão de reconhecimento de pecados. Então ele começa dessa forma, e nós sabemos que a palavra de Deus diz que um coração quebrantado e um espírito contrito jamais o Senhor rejeitará. E foi dessa forma que Esdras se teve diante do Senhor para assim estar resolvendo aquela situação que o povo estava vivendo, situação pecaminosa, que nós vamos ver mais à frente. Qual era a situação que levou Esdras, então, a estar se humilhando diante do seu Deus. Apesar de Esdras não ter nenhuma ligação com o pecado daquele povo, mas ele se identificou com o pecado do povo. E essa atitude produziu o esvaziamento de qualquer sentimento de orgulho ou vaidade. Esdras podia muito bem, diante da notícia que ele recebe, da forma como o povo estava vivendo, ele poderia falar assim, isso aí é problema deles, eu não participei disso, não tenho participação nenhuma nisso, então eu não vou me envolver. Mas Esdras não fez assim. Esdras se colocou como se ele tivesse também participado daquele momento. Então ele se coloca diante de Deus para poder pedir a Deus a orientação como ele pudesse resolver aquela situação. E por que Esdras fez isso, meu irmão? Porque Esdras era um líder, ele era o líder espiritual. E nós sabemos que o trabalho do líder espiritual é cuidar daqueles que estão à sua volta, que está na sua responsabilidade. O Esdras, além de ajudar na reconstrução ali do templo, mas ele era o líder espiritual. E ele era um homem, era o intermediário entre Deus e o povo. Então ele não podia se omitir, mas ele abraça aquela causa e ele se coloca diante de Deus, e então ele começa a trabalhar pedindo a graça e a misericórdia e o perdão de Deus sobre a vida daquele povo. Então nós vemos aqui que Esdras nos dá uma grande lição de líder que ele era. Isso serve para nós também. Para vivermos uma transformação em nossa vida, precisamos esquecer o orgulho, reconhecendo onde caímos ou erramos. Após este reconhecimento, iniciamos um processo de reconstrução de uma nova história. Muito bem. Essa lição está dividida em 3 pontos. E nós vamos estar então aqui vendo o nosso primeiro ponto, que está dizendo o seguinte: quando esquecemos o orgulho, entramos em oração de intercessão. É o que está no versículo 5, que nós já lemos na leitura anterior. Diz o texto que Esdras ele recebe uma informação da situação pecaminosa do povo de Judá. Como que o povo estava envolvido em algo que não deveria.
E nós vemos então, meus prezados irmãos, qual era a situação. A situação era que os homens de Judá, eles tinham casados com outras mulheres, que não eram do povo de Deus, eram mulheres de outras nações. E esta era uma atitude completamente condenada por Deus. Por quê? Deus não aceitava esse tipo de situação. Porque Israel era a nação escolhida por Deus. Era o povo, né? Era o povo escolhido de Deus, era o povo peculiar de Deus, era a nação santa. Então, uma proposta de Deus para Israel era que eles, ao receber a palavra de Deus, eles pudessem estar praticando a palavra de Deus, ensinando para os seus filhos e também vivendo a adoração ao único Deus verdadeiro. E ao fato deles se misturarem com outras nações, os seus filhos já não iam ter o puro sangue, vamos dizer assim, de Israel, mas ia ser umas crianças que ia estar pertencendo a outras nações e por isso eles iam falar outras línguas, seu idioma ia aprender outro idioma e também, o pior de tudo isso, eles iam ser orientados à adoração a Deus estranho. E quando Deus diz, quando ele começa os mandamentos, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, ele é o único Senhor. Não terás outros deuses diante de mim. Então esta era a proposta de Deus para o seu povo. E nós vemos também, meus irmãos, que a situação era grave, que não era só o povo, os homens simples, mas os sacerdotes e até os levitas estavam envolvidos nesse erro. Então a coisa era grave, é tão grave que realmente Erde se humilha diante de Deus em oração, pedindo a misericórdia de Deus sobre o seu povo. E assim também, meus irmãos, são conosco hoje, com nós hoje, né? Que somos o povo de Deus desse tempo. Nós também temos que ter cuidado para não nos envolver com coisas que não é do agrado de Deus, com coisas que vêm contaminar a nossa vida espiritual. Então, a palavra de Deus é bem clara para nós, aquilo que nós devemos fazer, o que podemos fazer, e também ela mostra aquilo que não devemos fazer. Então, a gente tem que estar ligado para não cair nesse mesmo erro aqui, que esse povo de Judá cometeram naquela época. Muito bem, Erde estava transtornado com o que estava acontecendo, e não apenas se humilhou, mas foi orar. Meus irmãos, orar diante de uma situação é a melhor coisa que se deve fazer. E foi isso que Esdras fez. Diante daquela grave situação, ele foi orar, porque orar é buscar a direção de Deus para a nossa vida, é buscar a solução para os problemas e as crises. Por que buscar primeiramente a Deus? Porque Deus, ele sabe de tudo, porque tudo ele vê. E Deus sabe. Lá na frente, nós não temos essa capacidade de saber o que vai acontecer no próximo minuto. Mas Deus sabe. Então, Deus, ele tem a direção certa, ele tem o caminho certo para nos mostrar, para percorrermos uma determinada situação, como fazermos para resolver. Então, buscar a Deus é a melhor coisa que se deve fazer. Eu pergunto para você, nesta hora, você que é crente, você que faz parte do corpo de Cristo, como você tem se comportado diante das situações adversas que aparecem na sua vida? Como você procura resolver? Você busca a Deus primeiro, assim como Esdras fez, ou você tenta resolver do seu jeito? Então, volte para a palavra de Deus, se você não tem resolvido conforme a palavra, buscando primeiramente a Deus. Volte para o que a palavra de Deus ensina. Em primeiro lugar,
busque orientação a Deus e comece a trabalhar para que Deus vai te orientar o rumo certo na sua caminhada. As pessoas fazem suas escolhas e tomam suas decisões, as quais lhes farão lamentar pelo resto de suas vidas, simplesmente por acolher o orgulho e acharem que podem resolver os seus próprios problemas sozinhos. É o que nós acabamos de falar. E, meus irmãos, é muito sério esse lance de acolher o orgulho. Por acolher o orgulho, muitos conflitos familiares não são resolvidos. Não foram resolvidos e não são resolvidos, porque a pessoa está com algo dentro dela que impede que ela venha ceder, venha chegar a um acordo para resolver uma determinada situação. Quantos, por acolher o orgulho, quantas situações e conflitos no ambiente de trabalho, com colegas de trabalho que não são resolvidos. E, meus irmãos, isso é muito sério, quando nós acolhemos no nosso coração o orgulho. Nós vemos também que muitas das vezes o orgulho vem atrapalhar o nosso desenvolvimento espiritual, com certeza, porque faz com que nós guardemos rancor, ressentimento dentro de nós. Isso vem atrapalhar a nossa caminhada. Existe aquele filme, Deus Não Está Morto, o primeiro filme, e nós vemos ali naquele filme ali um professor que entrou num debate com um dos seus alunos, querendo provar que Deus não existia, que Deus estava morto, que Deus não existia. E então os irmãos que já viram o filme, que eu acho que todo mundo já assistiu esse filme, os irmãos sabem ali quão grande foi aquele debate. Então ele se dizia ser ateu, mas no fundo a gente depois vai descobrir que na realidade ele não era um ateu, mas simplesmente por ter acontecido algo com sua mãe e ela ter vindo a morrer, ele colocou no seu coração de não mais acreditar em Deus, de descartar Deus de todas as formas, que ele trabalhou para que isso acontecesse por resto da sua vida. E graças a Deus que no filme ele teve, no final de sua vida, ele teve um desfecho diferente. Então assim acontece com muita gente. Há muitas evidências que provam que Deus está vivo. Então, esse lance de ser ateu é algo que, através do orgulho da pessoa, coloca no seu coração em viver assim. Por exemplo, às vezes tem aquelas pessoas que são pessoas sistemáticas. Eu não falo com fulano. E tem pessoas, eu conheci lá onde eu morava, na fazenda, um senhor, gente boa, mas ele era tão sistemático que quando a gente pronunciava o nome da pessoa, que ele não falava com aquela pessoa, ele ficava mudo, ele não falava a palavra, para não falar a palavra daquela pessoa. E isso, meus irmãos, a pessoa fica 20, 30, 50 anos e ele fica mantendo isso no seu coração, de não falar com aquela pessoa. E às vezes isso acontece com os melhores amigos. Então isso não é uma pessoa sistemática, mas é uma pessoa que deixou o orgulho tomar conta do seu coração. Eu tenho um amigo e o pai dele, com uma questão lá, mal resolvida lá em família, negócio de herança. Então esse pai dele esse pai do meu amigo colocou no seu coração de cortar o relacionamento totalmente com seu outro irmão. Eu não sei quem que estava certo, mas o fato é que ele não falava com seu irmão. Seu irmão foi como que morreu para ele. E eu me lembro que no dia da morte desse irmão dele, e eu estava acompanhando ali o cortejo fúnebre, porque ele também era muito amigo meu. E eu me lembro que quando a gente ia passando em frente à casa desse outro irmão dele, esse pai do meu amigo estava sentado na calçada e vendo seu irmão passando e com aquele semblante carregado, não sei se era de raiva ou se era de remorso,
E ele aguentou, calado, firme, até ver o seu irmão embora para nunca mais voltar. E no seu coração ele não perdoou o seu irmão. Então isso é um orgulho muito forte. E isso tem sondado a vida de muita gente, infelizmente. Até mesmo dentro das nossas igrejas, isso às vezes acontece. Aí o irmão vem à igreja, vem à adoração, mas senta longe daquele irmão porque não fala com aquele irmão. E no caminho, se vê que o irmão vem lá, ele corta a volta, passa por outro lugar para não falar com aquele irmão. E deixa de cumprir a palavra de Deus, que manda que nós devemos acertar com nossos irmãos, mas deixa que o orgulho toma conta do seu ser, de forma que ele prefere manter aquela posição que é errônea diante dos olhos de Deus. Então é algo para nós pensarmos. O Esdras, ele faz uma oração pela nação. E olhando no nosso contexto de Brasil, no país que nós vivemos, como se faz necessário essa atitude, Vivemos num país que ele é dividido entre ideologias, partidos e religiões, e, portanto, que nós não venhamos aqui rotular grupo tal, grupo A, grupo B, ou grupo aquele, ou partido tal, mas que nós devemos deixar de lado, conforme o autor coloca aqui, deixar o nosso orgulho e interceder pelo nosso país para que ele supere as suas adversidades, assim como Esdras fez pelo seu povo, pelo povo de Judá. Precisamos ser um povo cristão que não se permita dividir pelos interesses humanos, partidários, ideológicos, mas que clame pelo valor do indivíduo, buscando verdadeiramente a libertação do povo, não só social, mas economicamente, mas sobretudo espiritualmente. Será que nós temos orado pela nossa nação como deveria? Eu sei que muitos oram pelo governo, mas devemos orar pela nossa nação num todo, orar pelo povo, embora que muitos são rebeldes, são incrédulos quanto à palavra de Deus, são inimigos da cruz de Cristo, mas devemos orar por todo, porque Deus tem o poder de reverter todo e qualquer tipo de situação. Bem, o segundo ponto ele diz assim: quando esquecemos o orgulho, nos identificamos com o próximo, é o que está no versículo 6. Então, nós vemos aqui que a humildade, a humilhação de Esdras, mesmo ele sendo inocente de tais pecados, pressupunha que ele fizesse parte deles com eles. É o que está aí no versículo 6 que nós lemos. Olha só como Esdras coloca a sua posição. Ele diz assim: porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre as nossas cabeças, e a nossa culpa cresce até os céus. E eu vejo que mais adiante também o Neemias, no seu livro, ele também coloca essas mesmas expressões de Esdras, quando ele recebe ali a notícia como estavam os muros de Jerusalém, e ele então fala com Deus, nós pecamos, nós nos corrompemos. Por que nós, meus irmãos? Porque estamos todos juntos, estamos todos na mesma situação. Embora que uns não tenham participado de tal ato, mas fazemos parte, principalmente quando as coisas se tangem à igreja, todos nós estamos juntos. Então, o fato de a gente assumir uma situação não é o fato de a gente ter também praticado aquele ato, mas é o fato de estarmos ajudando na resolução daquela dificuldade daquele nosso irmão ou daquele grupo, ou quem quer que seja. E foi isso que Esdras fez. Ele admitiu, ele abraçou aquela situação, aquela causa. E nós vemos que essa forma é a melhor forma de se resolver os problemas. Eu me lembro que quando eu trabalhava lá na empresa, e na época a gente vendia passagem manual,
os irmãos mais antigos não sabem como que era. E então a gente tinha que fazer o seguinte, a gente tinha que primeiro registrar o número do bilhete no assento, na poltrona ali, o número da poltrona, e depois preencher a passagem e entregar para o passageiro. Mas tinha muitos colegas que pegavam preenchendo a passagem primeiro, e entregava para o passageiro, recebia, o passageiro ia embora. E aí quando o passageiro chegava para embarcar, o seu lugar estava ocupado, porque não foi registrado o bilhete antes. Aquele bilhete, por não ser registrado antes, ele foi vendido para outra pessoa. E o que acontece? Muitas das vezes aquele passageiro vinha bravo, revoltado e querendo um lugar de qualquer forma, e aquele bilheteiro, aquele colega que vendeu a passagem não estava ali para resolver. Mas a gente que estava, a gente, numa boa, a gente pegava e resolvia aquele problema que o nosso colega causou, de bom grado, para servir o bem ao passageiro, para resolver uma situação que, se não fosse resolvida, isso ia resultar em coisa muito mais drástica. E assim era. Então, essa é uma situação. A gente assumir uma situação é uma forma de tentar ajudar, tentar resolver uma situação. E assim foi o que Esdras fez. Ele abraçou aquela situação, aquela causa. Esdras se coloca como intercessor do povo e procura o arrependimento e perdão dos pecados. Não apenas reconhece os erros da sua época, ele vai além, reconhecendo os pecados de seus pais e os dias que eles viveram. O fato deles terem ficado 70 anos no cativeiro foi devido ao pecado dos seus antepassados. Por isso eles foram para lá. E agora o povo volta a praticar as mesmas coisas. Então Esdras, ele fica temeroso, ele fica preocupado. Que o povo poderia voltar para o cativeiro ou até mesmo ser consumido por Deus. O povo acabou de sair de uma situação por causa do pecado e o povo continuava fazendo aquilo que não era do agrado de Deus. Então, a gente tem que ter muito cuidado também. É para não voltarmos sempre praticar aquelas mesmas coisas que um dia nós já colocamos diante de Deus, que nós já pedimos perdão, e muitas das vezes tem isso. A gente coloca uma situação diante de Deus, e mais depois volta a praticar aquilo de novo. A gente tem que ter cuidado, né? Muito bem, colocar-nos no lugar do outro demonstra o esvaziamento de sentimentos pessoais que buscam o próprio interesse. Se colocar no lugar do outro é algo que Esdras fez e que todos nós deveríamos fazer, mas que é muito difícil. Veja bem, numa casa que tem muita criança, né? Uma família que tem muitos filhos, que tem muitos irmãos ali, os irmãos sabem disso, e quando eles são criança ainda, né? E quando então alguém faz alguma coisa, até outros podem participar, pode ter tido participado junto, mas quando a coisa engrossa, que pergunta quem fez isso, quem fez aquilo, então todo mundo se esquiva. Eu não sei de nada, eu estou fora, né? Então, na hora, às vezes a pessoa participa, mas na hora de assumir, a pessoa pula fora. Eu me lembro que quando a gente estudava à noite, nesse período agora, 3 anos atrás, e eu me lembro que numa classe lá, eu sempre gostava de fazer um bolo lá, um dia de aniversário das pessoas, e teve uma pessoa que mandou preparar um bolo legal e tal, só que no dia essa pessoa não pôde ir. Houve situação e esse bolo ficou lá na geladeira. A pessoa não foi no segundo dia, não foi no terceiro dia, e a direção ali daquela classe ali, a professora e a diretora estavam incomodados, doidos para comer o bolo. Até que, sem autorização nenhuma, eles pegaram o bolo, partiram o bolo, comeram lá. E aí depois eles souberam que a situação estava se agravando porque a dona do bolo soube que eles tinham partido o bolo antes dela e sem falar com ela. E aí quando a líder lá falou, a gente vai ter que fazer uma vaquinha, dividir esse valor para poder pagar o bolo da dona. Aí um dos alunos que veio saindo no dia,
com a tabuleta, com os restos mortais do bolo, tinha comido, tinha participado de tudo, e falou, eu estou fora, eu não sei de nada. Então, isso é uma tendência, isso é uma tendência humana. Vocês escreveram outra coisa, um exemplo bíblico, o caso de Adão. Né? Eva deixou-se iludida, pegou o fruto, deu a Adão, ele comeu ali numa de boa, mas chegou na hora ali, que Deus chega e cobra a responsabilidade, ele falou, não sei de nada, a mulher que tu me deu aí, ela atrapalhou o negócio todo. Aí pergunta a mulher também joga a culpa para outro. Então é assim, o ser humano tem essa tendência de se omitir ou de se esquivar de qualquer tipo de situação. Então, mas Esdras não fez assim. Esdras não fez assim. Quando olhamos para Cristo, Deus que se fez carne, podemos perceber que Ele deixou sua glória para se tornar um de nós, sofrendo fome, sede, dor, para buscar a libertação de todo aquele que crer em seu nome. João 3,16. Enquanto Adão, homem, omitiu, Jesus, homem, fez o inverso. Ele esvaziou-se de si mesmo, ele assumiu toda a nossa culpa. Então Jesus é a nossa referência maior, é o nosso exemplo maior que nós devemos seguir. Quando, meus amados, renunciamos nossos títulos, nossa fama, nossa beleza, nosso dinheiro, e nos concentramos nos pecados, nas dores dos outros, então nós estamos prestes a cumprir o segundo mandamento que Jesus deixou para nós, amar o teu próximo como a ti mesmo. O que está sendo mais difícil nos dias de hoje. Por quê? Porque, infelizmente, vivemos um período pós-moderno em que buscam pelo poder, prazer e individualismo. Tem formado uma geração insensível e indiferente à dor dos outros. E é uma verdade, temos presenciado isso. Não estamos isentos, meus amados irmãos. Precisamos reconhecer os nossos pecados. Ninguém pode dizer que não peca. 1 João, capítulo 1, versículo 10 diz, se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, ou chamamos Deus de mentiroso, porque todos nós pecamos. Pecamos todos os dias. Mas enquanto nós estamos pecando, Deus também está todos os dias com a sua mão de poder e de misericórdia e de graça sobre nós para nos perdoar, desde que confessamos os nossos pecados. É claro que nós pecamos todos os dias, mas claro que nós não temos prazer no pecado, ou não vivemos na prática do pecado. Mas a gente peca, às vezes por ação, ou por algo que fazemos ou que deixamos de fazer, ou por pensamento. Pensamento é o mais crucial da nossa vida, que precisamos cuidar muito bem da nossa mente. Então, é somente a misericórdia de Deus sobre nós. Tendo esse entendimento, dessa forma nós vamos conseguir entender os erros das outras pessoas e as suas falhas e limitações que ela tem. Renunciar ao orgulho, podemos enxergar e entender que somos iguais e carecemos da misericórdia de Deus. Caso o meu próximo falhe comigo ou cometa algum delito, terei misericórdia dele, entendendo que também sou pecador, sujeito a cair na mesma pena e pecar contra Deus. Essa visão e sentimento torna-nos mais humildes e compreensivos sobre a situação de qualquer pessoa que esteja vivendo um momento de dor, sofrimento e causa por algum pecado. Nós éramos pecadores, mas Deus tem misericórdia de nós e nos perdoou. Assim também nós devemos seguir o exemplo bíblico e também perdoar os nossos irmãos que pecaram contra nós. Não guardar o orgulho no nosso coração e viver de forma contrária àquilo que é a vontade de Deus com relação ao nosso irmão. Reconhecer o erro do outro é saber que estamos também sujeitos
Por outro lado, também a gente pode ver que o orgulho está atrelado à vingança, né? Quantas pessoas que, às vezes, com uma determinada situação, e ele fica, então, só de boa e esperando que o seu outro companheiro, o seu outro irmão se dê mal, para que ele possa, então, se gloriar sobre isso. Isso também é orgulho no coração da pessoa. O orgulho traz uma série de coisas para dentro de nós. Traz rancor, ressentimento, traz maldade, traz tudo aquilo que não presta para dentro de nós, o orgulho. Então isso é muito sério, né? Nós temos que ter cuidado com isso. Terceiro ponto, diz assim: quando esquecemos o orgulho, entendemos que somos abençoados em meio às lutas. O povo de Israel, no Judá, estavam vivendo cativeiro babilônico. Estava sob o domínio da nação Pérsia, uma nação poderosa. Mas também essa nação ela estava sendo bom para o povo de Israel. Estava ajudando o povo no seu retorno, favorecendo na construção do templo e a reconstrução dos muros, conforme nós lemos aqui em Esdras, Neemias, a gente vai em Daniel e a gente vê aí esse trabalho desse rei, né? Que até o texto fala que era um governo pagão, mas estava sendo usado por Deus para poder abençoar o povo de Deus. E nós sabemos que durante todo esse tempo, mas Deus estava agindo. E quando chegou o tempo do povo voltar, Deus então usou quem ele quis para que assim pudesse estar acontecendo. O povo era escravo e servos da Babilônia, mas também eles eram servos do Deus Altíssimo. Então o povo não estava esquecido, era o povo de Deus. Mesmo debaixo do poderio persa, mas sobretudo debaixo das promessas e restauração das bênçãos do Deus vivo. A gente lendo na lei, no 7º ano é o ano da remissão, né? Se aquele que tinha escravo em casa, no 7º ano, ele tinha que dar liberdade dos seus escravos. Nós vemos aqui que 70 anos é como se fosse o 7º ano. Então, quando completou os 70 anos, foi o ano da remissão, foi o ano da libertação, do retorno do povo para Jerusalém. E nós vemos também aqui que na vida do povo também não houve essa parte de orgulho, que o povo podia falar assim: ah, não, a gente está bem aqui em Babilônia, a gente já temos a nossa casa, já temos a nossa lavoura, já temos as nossas aquisições que conseguimos aqui durante esses 70 anos, nós estamos bem aqui, o governo é gente boa, a gente não vai voltar para lá não, porque Deus nos expulsou de lá. Mas o povo primeiramente reconheceu que eles saíram de lá não porque era a vontade de Deus, mas porque foi seus próprios pecados que os tiraram de lá. E segundo, eles voltaram para lá porque voltar para casa é a melhor coisa que possa existir. E ele estava voltando, não era para uma casa qualquer, era para a sua casa, para a sua cidade. Era para a cidade escolhida de Deus. Era uma cidade que levava o nome de Deus. Então, meus irmãos, a melhor coisa é voltar para casa. A melhor coisa é voltar para a igreja. Se por um acaso você está desanimado, está frio na fé, se por um acaso a pandemia serviu para poder fazer com que você desanimasse mais ou totalmente, não faça isso. Volte para casa, assim como o filho pródigo fez. O filho pródigo se encheu de razão, pegou a sua herança, saiu por aí pelo mundo, foi para bem longe, não queria estar perto do pai. E lá viveu um momento de glória, mas quando a coisa ficou preta, qual foi a primeira coisa que ele falou? Vou voltar para a casa do meu pai, porque lá tem tudo de bom. Vou pedir perdão a ele e vou ver se ele me aceita. E nós sabemos aí
no decorrer da história, que não precisou nem falar nada, o pai todo dia esperava o retorno dele. Assim é Deus também, meu irmão. Para cada um de nós, não venhamos nos desviar, mas se nos desviarmos, saiba que Deus está te esperando. Volte para Ele, porque Ele, conforme diz a palavra, Ele é benigno e para perdoar os nossos pecados. Muito bem. O autor coloca assim na nossa lição: o orgulho muitas vezes impede que reconheçamos a misericórdia de Deus sobre nós e também a ajuda de pessoas que em algum momento nos tiraram de alguma dificuldade. A verdade, porém, é que ninguém vence sozinho. Não conhecemos toda a resposta e precisamos uns dos outros. Esdras reconhece que, mesmo diante da servidão, Deus estendia sua mão misericordiosa para abençoar o povo. Agradeça a Deus mesmo que as lutas estejam duras e constantes em sua vida. E Ele permanece no trono de glória, comandando e dirigindo o universo. Ele não esqueceu você. Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, que essa seja uma constante na nossa vida, né? Que nós possamos observar a palavra de Deus, que nós possamos estar aprendendo com mais essa lição, porque todo o ensino da palavra de Deus, ele vem para nos ajudar, para nos levantar, para ensinar, para redarguir, para repreender, para instruir em justiça, conforme diz a palavra, e que nós, meus irmãos, possamos deixar de lado qualquer tipo de coisa que esteja dentro de nós que nos impeça de realmente viver uma vida plena, uma vida abundante diante do nosso Deus, e que possamos, assim, abrir o nosso coração diante de Deus e pedir que Ele tire de nós tudo aquilo que não é do seu agrado e que possamos viver uma vida conforme a sua vontade. Vamos ver agora que o pensar e agir, para nós estarmos assim, partindo para o encerramento desse estudo. Primeiro, diz assim: sabemos que o pecado tem trazido grande prejuízo para o povo de Deus. Isso é verdade. Sempre trouxe e continua trazendo. Todos que se desviam de Deus e caem no pecado, com certeza, primeiro, ele está entrando num afastamento, um distanciamento de Deus. E segundo, ele está deixando de usufruir todas aquelas bênçãos que Deus tem prometido para a sua vida, porque o pecado separa o homem de Deus. Em qual área da sua vida você precisa quebrar o orgulho? Para a gente pensar. Segundo, precisamos confessar nossa dependência de Deus. Recomeçar com sucesso é deixar autossuficiência e confiar na direção do Senhor. E terceiro, como tem sido o seu momento de oração? A qualidade desse momento é vital para qualquer sucesso da vida? Na sua vida? Então, meus irmãos, está aí para a gente refletir e para a gente pensar. Então, o meu desejo é que nesta lição, que nós possamos, mais uma vez, aprender e colocar em prática nossas vidas, para que nós possamos ser crentes autênticos, que não só nos preocupamos com as nossas causas, mas que possamos também olhar para a causa do outro irmão, do nosso próximo, e entrar num processo de ajuda a ele, para ajudar a ele, assim como Esdras fez. Esdras não tinha nada a ver com aquilo, mas ele se colocou no lugar deles, juntamente com eles, em intercessão forte diante de Deus, para que Deus tivesse piedade e misericórdia deles. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe e que os irmãos tenham uma boa noite na paz do Senhor Jesus. Amém?